Boa noite a todos. Com imensa alegria, mais uma vez, nos reunimos em nossa casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, agradecendo a Deus sempre pela oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a Jesus por esse momento tão importante para todos nós, para refletirmos sobre o seu Evangelho. Rogamos ao Mestre que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, acalmando, serenando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos nos colocar receptivos para as reflexões dessa noite, na certeza do amparo da assistência espiritual da casa, e que ao final possamos todos sairmos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Também pedimos ao Mestre que nos envolva em sua paz e que essa paz alcance outros corações que aqui não puderam estar, aqueles que irão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook ou posteriormente pelos canais do YouTube. Muita paz a todos. Queridos irmãos, como já foi dito, o tema desta noite, o sacrifício mais agradável a Deus, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 7 e 8. Quando Jesus disse: se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda junto ao altar, vos lembrardes que tendes qualquer coisa contra o vosso irmão, ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois voltai a oferecê-la. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Deus, o nosso Pai, que nos criou, que nos ama infinitamente, que quer a nossa felicidade, que é justo, que é bom, Ele nos oferece a reencarnação, princípio básico do Espiritismo. E nós, seus filhos, espíritos que somos, encarnamos e reencarnamos inúmeras vezes. Mas qual o objetivo? Qual a finalidade? Progredir, avançar rapidamente? Não. Porque estamos em um processo. E esse processo demanda muitas encarnações. Mas podemos avançar nesse processo com os nossos corações carregados de mágoas, de ressentimentos. Podemos progredir dizendo: eu perdoo. Mas tenho fé em Deus que Ele há de pagar tudo aquilo que Ele me fez. Eu perdoo. Mas eu tenho fé em Deus que há de encontrar alguém que faça com Ele o que fez comigo. E ainda coloca Deus no meio. Então, quando Jesus disse que devemos nos reconciliar sem demora com os nossos adversários, Jesus ensinou e ensina aos nossos corações que devemos evitar as discórdias na existência presente e evitar que elas nos acompanhem no plano espiritual e que se arrastem para as existências futuras. Porque muitas vezes inicia quando, por exemplo, alguém tem alguma atitude que nos machuca, que nos fere, e a gente fica triste. E aí a gente começa a alimentar essa tristeza dentro da gente, até chegar ao ponto de nos sentirmos profundamente magoados. E aí já dizemos: eu não perdoo, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consigo perdoar. E aí o que acontece? Quando a gente desencarna, a gente leva esses sentimentos de ressentimento, de mágoa dentro da gente. Leva para o plano espiritual. E arrasta para as encarnações futuras. Os espíritos nos lembram
que nos reunimos com pessoas que prejudicamos e que fomos prejudicados. Inimigos do ontem no hoje. Porque as leis de Deus são leis de oportunidades. Então, quando a gente tem uma oportunidade de voltar ao mundo físico, muitas vezes vamos encontrar dentro da própria família, dentro do próprio lar, na figura de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, o inimigo do passado. Por quê? Não foi resolvido as questões passadas. Arrastamos e trazemos com uma oportunidade para trabalharmos o perdão, a reconciliação, o amor, a aproximação. E quando a gente trabalha o amor, o perdão em nós, nos libertamos. Chico Xavier, ele teve uma infância muito difícil. Muito difícil. A sua mãe, depois da morte de sua mãe, ele passou um tempo com a sua madrinha. E ele sofreu muito, foi muito maltratado. Apanhou muito, até que seu pai se casa novamente. E aí reúne todos os filhos. No total, foram 15 filhos dos 2 casamentos. E aí, a sua madrasta, que amava muito o Chico, também desencarna. E ali ele fica numa situação de ajudar os irmãos mais novos. O Chico, ele teve uma vida muito modesta. Ele trabalhava como datilógrafo. Aos 17 anos de idade, ele conheceu o Espiritismo. 4 anos depois, ele começa a ter a companhia do mentor espiritual, Emmanuel, que começa a falar para ele, dar várias e sábias orientações. Uma delas nós conhecemos, que é a disciplina, disciplina, disciplina. E é um exemplo que devemos trazer para nós em desenvolver em nós a disciplina do bom pensamento, a disciplina do estudo com o coração e a disciplina de estar no esforço para viver o Evangelho de Jesus. Então, uma vez também o Emmanuel disse ao Chico, se algum dia eu lhe disser alguma coisa que não esteja de acordo com Jesus e Kardec, fique com eles e procure me esquecer. Então o Chico, ele trabalhava como datilógrafo numa fazenda. Quando ele saía da fazenda modelo, ele ia para o centro espírita, atender a milhares de pessoas que iam até o centro para ver o Chico, para pegar na mão do Chico, para receber uma palavra de conforto, para ver se recebia alguma carta consoladora. E Chico atendia a todos. Chico amava muito os animais. E ele tinha muitos gatos e cachorro. Mas tinha um cachorro que ele estava muito doente. Então, quando o Chico chegava em casa de madrugada, depois de sair do centro espírita, ele ia cuidar desse cachorro, ia dar remédio, ia ficar ali junto dele, conversar com o cachorro. Mas havia alguém que se incomodava muito com o que via. E logo ela disse, meu Deus, o Chico não descansa nunca. Coitado, ele chega de madrugada no centro, tem tantas pessoas, e ainda chega em casa, vai cuidar desse cachorro, eu acho que eu vou ajudar o Chico. Matou o cachorro. Foi ajudar o Chico, matando o cachorro. O Chico ficou muito triste, arrasado.
E ali aquela tristeza foi crescendo dentro dele, aumentando, aumentando. E começou essa tristeza a atrapalhar os trabalhos mediúnicos. Até que um dia, Emmanuel lhe aparece e disse: Chico, há uma mancha escura no seu centro cardíaco. Uma mancha negra. E Chico ficou assustado e disse: o que foi isso? O que é isso, Emmanuel? E ele disse: é mágoa, Chico. É mágoa. É o cachorro. E o que faço? Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai procurar saber qual é o sonho da pessoa que matou o seu cachorro, o que ela mais gostaria de ganhar. E aí você vai comprar e dar de presente para ela. Peraí, Emmanuel, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa matou o meu cachorro, que eu amava muito. E aí eu vou ter que descobrir o que ela quer ganhar de presente. E vou ter que dar de presente a ela. É isso mesmo, Emmanuel? Ah, Chico, a receita não é minha. A receita é de Jesus Cristo. Bom, já que a receita foi de Jesus Cristo, o que fez o Chico foi procurar saber qual era o sonho da pessoa. E descobriu que o sonho da pessoa, o que ela queria ganhar, era uma máquina de costura, na época muito cara. Chico foi procurar saber o valor dessa máquina de costura. E valia muito mais do que ele ganhava. E ele teve aí que parcelar por algumas encarnações, a preço, né, em parcelas para perder de vista. E ele, com muito sacrifício, comprou a máquina de costura e foi levar a máquina de costura para a pessoa. Quando ela abriu ali a caixa, que viu que era a máquina de costura do sonho dela, ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que saiu uma luz do seu peito em direção ao centro cardíaco do Chico, limpando tudo que ele tinha, retirando tudo que ele tinha e o que ele ia ter. E evidentemente, o Chico percebeu aquele jato de luz em direção a ele. E Emmanuel lhe apareceu e disse: eu não disse, Chico, a receita não é minha, é de Jesus Cristo. Tá achando o preço da máquina de costura cara, né? É porque você não viu o preço da mágoa. Então, o perdão, aquele que perdoa, ele se liberta. E aquele que fica ali, acumulando aquele ressentimento, aquela mágoa, a raiva, o rancor, o desejo de vingança, o que acontece? Causa um grande problema para o seu organismo físico. É como ingerir veneno e desejar que o outro morra. Então, reflitamos. Jesus diz: ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de colocar a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é fazermos do ressentimento, da mágoa, desses sentimentos doentes, uma oportunidade para corrigir em nós, para perdoar o nosso irmão, para reparar os nossos agravos, os nossos erros, antes de nos apresentar ao Pai e por Ele ser perdoados. Jesus, quando questionado por Simão Pedro, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Será 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí lembramos de uma senhora que, muito amargurada, procurou o Chico Xavier e disse: Chico, eu vou deixar o meu marido, eu vou me separar dele.
Era numa época onde não existia o divórcio. Eu não aguento mais, Chico. Ele chega todo dia bêbado em casa. Há 30 anos que eu aguento esse homem, ele chegando em casa embriagado. Então eu decidi que vou me separar do meu marido. E agora que me tornei espírita e que venho lendo o Evangelho, que venho interpretando o pensamento de Jesus, que lhe parece? E Chico sabiamente respondeu com uma outra pergunta. A que conclusão chegou, minha irmã? Bem, Chico, Jesus disse a Pedro que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes, dá 490. Há 30 anos que eu venho perdoando este homem. Então eu tive calculando, eu já o perdoei 3.000 vezes. Significa dizer, Chico, que eu já estou totalmente liberada. Não lhe parece? E aí, coitado do Chico, ficou sem saber o que dizer. Foi quando Emmanuel lhe apareceu e disse, Chico olhou para ele e disse, e agora, o que é que eu faço? Emmanuel disse, Chico, é necessário perdoar 70 vezes, 7 vezes cada erro. Ela ainda não perdoou aquilo que ela acredita que o fez. E aí o Chico diz a ela toma um susto e diz, Chico, é infinito. É, minha irmã, é infinito. E o que faz? Continue perdoando. Aquele que perdoa se liberta. E se você continuar perdoando, você vai se libertar e não vai mais encontrá-lo numa próxima existência. Ah, Chico, então sendo assim, eu vou continuar perdoando este homem. E passou alguns meses. Depois de alguns meses, uma fila imensa lá para ver o Chico. Lá estava ela, toda de preto, enlutada. Quando chega a vez dela de falar com o Chico, ela diz, Chico, tá lembrada de mim? Mais ou menos, minha irmã, são tantas pessoas. Chico, eu sou aquela mulher que perdoou o marido 70 vezes, 7 vezes. E ainda agora continuo perdoando. Por que, minha filha? Ele piorou? Não, Chico, ele morreu. Veja só, ele teve a ousadia, Chico, de ir na minha frente. Pode um negócio desse, Chico? Então, por conta disso, eu sou obrigada a ficar perdoando este homem. Então, meus irmãos, sem dúvida alguma, o perdão nos liberta. E à medida que vamos aprendendo, que vamos nos esforçando para corrigir os sentimentos negativos em nós, não nos sentiremos mais ofendidos, ressentidos, magoados. E sabe por quê? Porque passamos a compreender que o outro já sofre a sua inferioridade, já é infeliz. Porque ainda não desenvolveu em si o perdão, o amor. Havia também um rapaz que não podia ver o Chico de longe. Logo, ele dava um jeito de se esconder. Se o Chico aparecesse na esquina, ele se escondia. Atrás de uma árvore, de um poste, de uma lata de lixo, de uma pedra. E, evidentemente, o Chico percebeu que aquele rapaz se escondia. Até que um dia o Chico aproveitou que ele estava muito distraído, se aproximou por trás dele e segurou o braço dele. O rapaz tomou um susto e antes que o rapaz dissesse qualquer coisa, o Chico disse, meu irmão, que oportunidade para nós dois. Eu quero lhe pedir desculpas, porque eu não consigo me lembrar o que fiz a você para você se esconder desse jeito. Toda vez que eu passo, eu percebo que você, até com esforço, você se esconde atrás de uma árvore, atrás de um poste, atrás de uma lata de lixo.
E eu quero lhe pedir desculpas, porque eu não consigo me lembrar o que foi que eu fiz a você. Para que você tenha essa atitude, me perdoe. E para a surpresa do Chico, o rapaz desabou em pranto convulsivo. E depois ele disse: na verdade, Chico, é bem diferente. Eu morro de vergonha, porque eu pensei que alguém tivesse lhe contado que eu espalho histórias mentirosas sobre você por toda a cidade. Então eu morro de vergonha, Chico, eu não posso lhe ver de longe. Eu fico envergonhado de ter que encarar você de frente. Ah, Chico, você nunca me fez mal. Sou eu que lhe devo pedir perdão, pedir desculpas, porque você nunca me fez mal. Aliás, eu tenho certeza de que você nunca fez mal a ninguém. Então me perdoe. E o Chico disse: me dê um abraço. Oh, meu filho, quanto tempo que você se atormentou por nada. Vem cá, me dê um abraço e vamos encerrar por aqui qualquer dificuldade entre nós. E assim foi. E aí ficamos pensando, e se fosse nós no lugar do Chico? Qual seria a nossa atitude? Talvez alguns de nós quisesse tomar satisfação. Vem cá. O que é que tu anda falando de mim por aí? O que foi que eu fiz a você? Mas Kardec nos lembra que entrando no templo do Senhor, devemos deixar de lado todo o sentimento de ódio, de animosidade, todo pensamento mal contra o irmão, porque só assim as nossas preces são levadas aos pés do Eterno. Ou seja, entrando no templo do Senhor, devemos esvaziar desses sentimentos, higienizar o jardim de nossos corações. Não permitir que sentimentos doentios, que raiva, que mágoa, que desejo de vingança, que inveja, que maledicência faça moradia em nosso templo íntimo, que é o templo do Senhor. Somos centelhas divinas e não cabe ficar agindo de forma doentia, de forma infantil. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus. Ele é o nosso exemplo. O que fez Jesus? Aproveitava cada oportunidade, cada pessoa que cruzava o seu caminho, cada momento, para deixar a sua lição. E nós podemos deixar a nossa lição através do bom exemplo, não revidando, não ficar criando histórias que não são verdades, não ficar simplesmente dizendo assim, ah, mas eu não fui com a cara de fulano, nosso santo ali, ó, não se bateu. Usando isso como desculpa para corrigir aquilo que está em nós. Por quê? Se a gente vê o outro e identifica no outro algo que nos incomoda, é porque é justamente em nós que devemos trabalhar. Aquilo que vemos no outro é o reflexo. Aquilo que vemos no outro e que nos incomoda é o reflexo daquilo que está em nós. No livro Fonte Viva, capítulo 147, na mensagem titulada Refugia-te em paz,
Emmanuel nos aconselha dizendo: refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz, da justiça, do amor, da felicidade reais a que Jesus te confiou. Se a presença de alguém, meus irmãos, nos incomoda, nos coloquemos em prece, pedindo a Deus, orando a Deus, que nos ajude a corrigir em nós os sentimentos doentios, para que possamos nos colocar no exercício de enxergar no outro um filho de Deus como nós somos e que de nós merece todo respeito, toda a nossa compaixão, ao invés de ficarmos espalhando intrigas, espalhemos amor através da oração. Certa vez, outra historinha de Chico Xavier, outro caso. Chico estava conversando com um grupo de amigos muito queridos na cozinha da antiga comunhão espírita de Uberaba. E ali Chico conversava a respeito de algumas atitudes que não estavam de acordo com as leis de Deus, de algumas condutas. Ele estava dando um exemplo, ele não se referia a ninguém. E aí, terminada ali a conversa, cada um foi para a sua casa. O que acontece? Passados alguns dias, Chico percebeu a ausência de um irmão que estava ali naquela reunião. E aí ficou pensando, será que fulano adoeceu? Será que está viajando? Procurou saber, não era nenhuma coisa, nem outra. E aí o tempo passou e Chico volta a pensar nessa pessoa. O que será que aconteceu? E aí ele lembra que a última vez que viu esse rapaz foi justamente na reunião entre amigos. E aí ele pensa, mas será que fulano se magoou com aquela conversa entre amigos, com aqueles esclarecimentos que eu não estava dirigindo a ninguém? E aí o Chico ficou muito inquieto. E na primeira oportunidade, o Chico diz a Emmanuel, e diz, meu irmão, fulano faz tempo que não aparece em nossa casa. E eu sinto a irradiação negativa dele contra mim. O que faço? E Emmanuel disse, procure-o e justifique-se. Se você acha que ele ficou magoado, peça-lhe desculpas. E aí, Chico marcou de encontrar, ou melhor, de ir na casa dessa pessoa que o recebeu friamente, mandou Chico entrar, mas não mandou sentar. E disse, meu irmão, eu noto a sua ausência em nossa casa. E associo àquela conversa que tivemos entre amigos. Eu quero lhe dizer que eu não estava me dirigindo a ninguém. Eu não estava direcionando a ninguém, mas se de alguma forma você se sentiu sensibilizado de forma negativa, estou aqui para lhe pedir desculpas, ou melhor, me perdoe porque eu não tive a intenção de lhe magoar. Me perdoe. Só que aí a pessoa continuava fria. E aí o Chico, todo sem jeito,
deu a conversa por encerrada, tentou abraçar a pessoa lá imóvel. E aí o Chico disse até logo. Quando o Chico ia saindo, a pessoa disse: Chico Xavier, já que você veio até aqui se desculpar, eu quero lhe dizer uma coisa. Ou você realmente é muito humilde, ou você é um grande hipócrita. Eu fico com a segunda opção. Muito obrigado. E o Chico saiu dali arrasado, muito triste, refletindo no caminho. Quando ele chega em casa, quem é que estava esperando por ele? Emmanuel, que disse: por que a tristeza? Por causa do irmão? Ah, Chico, você não tem nada a ver com isso. Isso é o que ele pensa de você. E você não pode mudar o pensamento de ninguém. Você é hipócrita, Chico? Não, senhor. Então vamos ao trabalho? E não dê mais atenção às opiniões de outrem. E Chico foi ao trabalho. Desencarnou aos 92 anos de idade. Amado por muitos, detestado por outros. Então, os maus dos outros não podem nos fazer mal. O que o outro pensa a nosso respeito ou fala é do outro. Nós não podemos mudar o pensamento do outro, mas podemos fazer a nossa parte. Então, façamos o que é certo, seguindo o melhor roteiro para qualquer dúvida, para qualquer situação, que é o roteiro do Evangelho de Jesus. Onde ele, o nosso mestre, nos orienta a fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. A nos dedicarmos no trabalho do bem, a nos dedicarmos no trabalho de nossa reforma íntima. Ele nos oferece e nos mostra a importância da oração, de orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, de orar por aqueles que sofrem ou fazem sofrer, ligados a nós, encarnados ou desencarnados, de orarmos pelo outro, para que o outro seja tocado em seu coração, despertado para o perdão libertador. Aprendemos, meus irmãos, com o Espiritismo, que o perdão é o caminho para a cura de nossas enfermidades morais. Quando perdoamos, nos libertamos do peso emocional. E experimentamos uma paz incrível. Quando perdoamos, aprendemos que o perdão ele tem ligação com a lei de causa e efeito. E aquele que fica preso ao ressentimento, à mágoa, ao desejo de vingança, a esses sentimentos doentios, o que ele faz com ele mesmo? Gera muitos problemas físicos, emocionais, psíquicos e espirituais. O perdão, ele nos ensina a reconhecer que o outro tem direito de exercer o seu livre-arbítrio. Tem direito de fazer as suas escolhas, sejam elas quais forem. E nós não temos o direito de interferir nas escolhas do outro. Mas podemos utilizar da prece, que, aliás, tem um grande poder transformador e que nos ajuda a desenvolver em nós a compreensão, a gratidão, a empatia, o amor. O Espiritismo nos ensina que o verdadeiro sacrifício
a Deus, o verdadeiro sacrifício agradável a Deus, está nas renúncias que fazemos em nome do amor e do serviço ao próximo. São pequenas e grandes renúncias em benefício do outro. Sejam elas materiais, emocionais, espirituais. Podemos, inclusive, compreender o sacrifício agradável a Deus como uma postura de amor e serviço ao próximo. E é através da prática do amor e da caridade que expressamos o nosso amor a Deus. Ajudar aqueles que necessitam, dedicar tempo e atenção aos que sofrem, perdoar as ofensas, estender a mão àqueles que precisam de ajuda, são também exemplos de exercícios agradáveis a Deus. Além disso, o sacrifício mais agradável a Deus também engloba a nossa disposição de estarmos ali firmes para trabalhar nossa transformação moral, para nos melhorarmos moralmente, na busca dessa transformação, de poder fazer o autoexame das próprias falhas, de ter as disposições para corrigi-las, são também exercícios agradáveis a Deus. Portanto, podemos concluir que o sacrifício agradável a Deus está no trabalho do bem, no serviço ao próximo, no aprimoramento moral. E essas atitudes demonstram o nosso amor a Deus e nos aproxima dele. Que possamos então, meus irmãos, refletir sobre o verdadeiro significado do sacrifício e trilhar o caminho de amor e serviço ao próximo, mas lembrando sempre que a maior recompensa está na alegria de fazer o bem e no crescimento espiritual que alcançamos ao seguirmos os ensinamentos do Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer essa grande oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesse trabalho. E que possamos, com a luz divina, que ela nos guie em nossas jornadas. Que possamos também sermos canais de amor agradáveis a Deus. Muita paz para todos.